Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Josiel Bezerra. Hoje temos um convidado muito especial, é o nosso querido irmão Francisco Oliveira, diretor do programa Tarde com Deus, que há décadas leva a mensagem de fé e esperança aos ouvintes da Rádio Juazeiro. Seja muito bem-vindo, irmão Francisco, depois de tantos anos no ar. O que o senhor acredita que as pessoas buscam quando ligam o rádio no Tarde com Deus aos domingos? Querido Josiel Bezerra, as pessoas quando ligam o rádio em determinados programas, e aqui falando de forma muito específica de um programa evangélico, programa de caráter religioso, como é o Tarde com Deus, e que já perdura há 37 anos no ar, em um mesmo horário, na mesma emissora, isto se torna cativo para muitos ouvintes. E quando as pessoas procuram esse horário, programa Tarde com Deus, é para ouvir uma mensagem de alegria, uma mensagem de fortalecimento espiritual, uma mensagem de relevância que venha tirar o estresse, que venha tirar a ansiedade, que venha tirar o medo. Essas pessoas buscam exatamente conteúdos diferenciados dos que são expostos todos os dias em inúmeros canais de comunicação, seja podcast, seja programas levados pela web, levado por emissoras, levado pela TV. São muitos os canais hoje que facilitam as pessoas ouvirem alguma coisa, mas procurar o programa Tarde com Deus é procurar uma boa música sacra, que traga alegria à alma, é uma palavra que traga renovo espiritual, que traga esperança, como disse o profeta Jeremias. Então, sou grato por esta oportunidade do seu podcast. Sucesso sempre e obrigado por conceder a oportunidade para a gente falar sobre o programa Tarde com Deus. Muito bem, querido. Agora é interessante também saber como é que você faz para que a mensagem de Deus alcance e dialogue tanto com jovens como também com os adultos, idades mais avançadas. Alcança todo mundo, não é? Como é que você faz? Debaixo da orientação do Espírito Santo, nós procuramos, ao longo de mais de 3 décadas, trabalhar com conteúdos que focasse a todas as idades, tendo em vista que a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, ela não tem uma mensagem específica para cada faixa etária. A palavra de Deus em si, ela vai de encontro às necessidades do ser humano, seja adolescente, seja jovem, seja senhor e senhoras, ou seja, da terceira idade. A palavra de Deus sempre alcança os objetivos, buscando penetrar na alma, na mente das pessoas com uma contundência muito extraordinária, muito grande. E aí a gente diversifica a grade musical. A grade musical, nós sabemos que tem as pessoas avançadas em idade que gostam mais daquela música mais antiga, e o jovem gosta da atualidade, da coisa do momento, e nós temos hoje uma seletividade muito grande no meio dos cantores, grupos evangélicos hoje. Tem um conteúdo para todos os níveis de pessoas, de idade, enfim, uma coisa boa, e o programa Tarde com Deus tem procurado atingir a necessidade dessas pessoas. Maravilha, querido. E para terminar,
na correria do dia a dia da gente, qual a ideia que o Senhor daria para nós, até como um conselho para a gente criar a nossa própria tarde com Deus no meio dos vendavais, da agitação do dia a dia, da nossa vida? Para encerrar, por gentileza, querido. O ser humano dos dias de muita correria que nós estamos vivendo, de muito estresse, de muita sensibilidade, de muita ansiedade, de muito medo do futuro, as pessoas precisam desacelerar um pouco para dar lugar ao divino, para dar lugar ao sobrenatural, para dar lugar a Deus, porque sem Deus é impossível que qualquer projeto de qualquer natureza venha ter êxito. Então é preciso que a gente entenda e tenha essa compreensão dentro da nossa mente, dentro da nossa metodologia diária, né? Dentro do nosso espaço diário, do nosso vai e vem, da nossa correria, que às vezes, se a gente não planeja o tempo termina nos sufocando. A gente precisa entender que sem Deus não somos nada, né? A própria palavra, no Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer no capítulo 6 que não estejamos ansiosos, nem pelo vestir, nem pelo calçar, nem pelo comer, em tese pelo futuro, né? O futuro pertence a Deus, está nas mãos de Deus, e a gente precisa descansar nele. Quando você aprende a descansar em Deus, não apenas de palavras, né, mas com atitudes, né, com a vivência, a convivência do dia a dia, você descansa, você faz o que tem que ser feito. Claro, você tem que fazer o que tem que ser feito. Você não vai cruzar os braços e ficar em berço esplêndido esperando que as promessas se cumpram na sua vida, que as portas se abram. Não. Se eu quero fazer um concurso, eu tenho que criar espaço na minha banca de estudo, né, para Deus. Eu tenho que ter Deus ali perto, eu tenho que ter o Espírito Santo perto de mim, né? Se eu vou para a sala de prova, eu tenho que permitir que Deus entre ali comigo, e o Espírito Santo traga à minha memória aquilo que eu estudei lá atrás, aquilo que eu pesquisei, aquilo que eu me esforcei. Eu não fui preguiçoso, eu não fui dormir enquanto outros estudavam, eu fui para o campo, eu fui ralar. Então a gente precisa, né, criar a nossa tarde com Deus, e tudo isso é possível, tudo isso a gente consegue na hora que você administra o seu tempo, entendendo que sozinho a gente não vai a lugar nenhum, é verdade? Sobretudo sem Deus. Meu querido irmão Francisco Oliveira, gratidão por dividir esse momento aqui conosco, com a sabedoria que Deus tem dado. Muito obrigado por esse coração aberto no rádio, que essa voz seja sempre usada por Deus. E um grande abraço e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço, querido. Meu querido professor Josiel Bezerra, eu que agradeço pela oportunidade que você está me dando de falar no seu podcast. E desejo sucesso nessa nova ferramenta que você está se utilizando, né? Desejo sucesso. Você tem sido um professor brilhante, sou admirador da sua metodologia de aplicar os conteúdos nas salas de aula de forma muito diferenciada. Isso é plausível, e continue sendo esse cidadão, esse comunicador, este homem preocupado com o dia a dia da cidade, né, com o bem-estar das pessoas, e sou eternamente grato por esta magnífica oportunidade de estar falando aqui para milhares e milhares de internautas. Deus abençoe.